Olá, meu irmão, minha irmã, que prazer estar com vocês aqui em mais uma lição da Escola Sabatina. Lição essa muito importante para nós do livro de João. Na lição de hoje, que é a nossa lição de número 11, nós vamos falar um pouquinho sobre o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E claro, eu não estou sozinho, meu nome é Evandro Cerqueira, para quem não me conhece, temos convidados especiais aqui conosco, é o pastor Eufrásio e nosso irmão Fábio, e eu vou apresentá-los agora, introduzir eles aqui. Com certeza vai ser uma lição muito abençoada e principalmente será mais abençoada porque você está nos acompanhando e porque nós vamos convidar nesse momento a presença do Espírito Santo através de oração que será feita pelo nosso pastor, o pastor Eufrásio. Oremos. Senhor Deus Pai de todos nós, agradecemos esse privilégio de continuarmos conectados com Deus, nosso Pai, conectado com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, conectado com o Espírito Santo, aquele que nos guia, nos orienta, nos recupera, nos restaura a sua imagem, a sua semelhança. Conectado também com os seus poderosos anjos, conectado agora, Senhor Deus, com a tua palavra. Para tanto, é necessário que o Senhor conceda-nos a sabedoria e a inteligência dos céus, para entender e compreender, Senhor Deus, os teus desígnios, teus propósitos, de nos restabelecer, nos restaurar, nos recriar e nos tornarmos filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso, para logo, logo estarmos com o Senhor, para nunca mais nos separarmos. Pedimos essa unção sobre mim, o Evandro e também o Fábio, e sobre os ouvintes, nesse sábado, no sagrado nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém. Amém, amém. Bem, a lição número 11 desse trimestre é uma lição muito importante, porque ele fala de uns temas que diferenciam muito algumas igrejas, em especial a Igreja Adventista Sétimo Dia, que vem falando sobre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós temos um verso para memorizar, um verso base, e eu gostaria que o Fábio pudesse ler esse verso e falasse um pouco para ele sobre nós. O verso desta lição diz assim, está em João 14, verso 26, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. O contexto aí, Jesus está próximo à sua despedida, a lição vem dizendo aí de sábado, os primeiros capítulos vêm falando sobre as pessoas, né? As três pessoas da Trindade aí, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a gente vê aqui que a lição vem destacando uma certa tolice, ela comenta, de pessoas querer explicar a natureza do Espírito Santo. Sabemos que alguns movimentos se levantaram por querer explicar e não acharam uma explicação para o Espírito Santo e assim acabaram querendo criar igrejas, novos grupos, e muitos acabaram sendo levados por algumas interpretações erradas da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, ele fala que é um mistério que não podemos explicar. A mente humana, na sua questão assim finita, nós não conseguimos chegar a encontrar explicações para o Espírito Santo. Assim como João Batista, né, preparou o caminho, o Espírito Santo ele abre o caminho, né, para que Deus realmente trabalhe na vida do ser humano de maneira completa, o tornando assim uma nova criatura. E eu quero lembrar que o Evangelho de João ele tem uma importância muito grande, porque ele quer mostrar que Jesus ele é o Messias. E em diversos momentos, diversas formas, né? A própria lição fala que o Evangelho de João é um mosaico, várias peças que são usadas para nos trazer o desenho maior do livro, que é mostrar Jesus como Messias, né? Ele utiliza ali, João, ele utiliza dos sinais, dos milagres que Jesus operou. Ele nos traz testemunhas das coisas que Jesus nos fez. Ele usa as declarações de Jesus como eu sou para apontar a divindade de Cristo. Pastor Eufrásio, eu queria que o pastor falasse um pouquinho aí para a gente sobre essas declarações, eu sou. É interessante, Evandro, nós entendemos, depois do pecado, eu perdemos o direito de termos a conexão direta com Deus, ou temos o direito de ver Deus. E Deus teve que arrumar outros métodos para continuar comunicando conosco. E um dos métodos que Deus ele vem usando é através da sua palavra. Outro método é através da criação. Se você olhar para a criação desse finito universo, não tem dúvida como você, sabe, não acreditar na existência de Deus. Eu sou obrigado a crer em Deus, só pela criação, sua obrigação.
E outra maneira de Deus se revelar a nós, talvez a mais direta depois do pecado, foi através de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo ele veio aqui representar, de uma forma bem clara, o caráter de Deus. Então, ele veio aqui na pessoa de Jesus Cristo, e Cristo realmente veio mostrar, através das suas palavras, através das suas obras, que tudo o que ele fazia exatamente aquilo que o Pai tinha determinado para ele. Uma submissão completa de Deus. Aquilo que faltou para os nossos primeiros pais. Aí Jesus Cristo veio exatamente mostrar e provar que o pecado não tem justificativa. Se existisse uma única razão, então o pecado estaria mais do que certo. E quando aí, como falou o nosso irmão Fábio, em relação ao Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo veio justamente para dar continuidade à obra de Cristo. Eu até digo aí, para ajudar a nossa mente em relação à Trindade, eu acredito em 5 mistérios que têm me ajudado bastante. Primeiro mistério, a existência de Deus. Deus sempre existiu. Na nossa mente, com a mente finita, como é que eu entendo, sabe, uma coisa que sempre existiu? Deus nunca teve começo e nunca terá fim. O segundo mistério é a existência do mal. Nós tentamos explicar o mal, mas não tem como explicar o mal. É um mistério. E o terceiro mistério é a encarnação de Deus em Cristo Jesus. Como é que um Deus infinito pode se encarnar, sabe, no espermatozoide para fecundar um óvulo e se tornar Deus homem? Isso é outro mistério. Paulo chama isso aqui o mistério da piedade. O quarto mistério é justamente aquilo que nós chamamos de escolha e decisão. Por que Satanás, os demônios, escolheram e decidiram rebelar-se contra Deus? Por que a humanidade hoje, até hoje, escolhe se rebelar contra Deus? Esse é um mistério, não tem explicação. E o quinto é justamente porque, como Deus me salva você, sem mexer no nosso livre-arbítrio. Ele respeita a nossa decisão, respeita a nossa escolha e consegue nos salvar. Esse é outro mistério. Isso nos ajuda a compreender essa grandeza da Trindade. É interessante, né, como, pelo próprio verso que nós acabamos de ler aí, que o Fábio leu para a gente percebe a relação, a interconexão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fábio, você tem algum comentário para falar sobre a Trindade para a gente? É de extrema importância, é como comparar sobre um tripé espiritual. Estudo da Bíblia, oração, né, testemunho. Então, eles não podem ficar separados. A Bíblia diz o seguinte lá, Jesus mesmo disse, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, tem muitas evidências, muitos versos que a própria Bíblia, a palavra de Deus, aponta para o Pai, para o Filho e o Espírito Santo. Essa unificação desses três, estarem juntos. E muitos não acreditam e dizem assim, mas como pode? Deus morreu. Jesus diz, né, eu e o Pai é um. As obras que ele faz porque está com o Pai, e o Pai está com ele. E muitos questionam, mas por que? Como ele é Deus se ele morreu? Mas ele precisou, na linguagem humana, através de Jesus, mostrar nessa terra aqui, né, o plano da salvação, sobre o seu reino, o plano maior que Deus tem para a humanidade, libertá-la do pecado, né, após a queda, como o pastor nos colocou muito bem. Então, não há dúvidas, ao estudarmos a Bíblia com oração e bastante, né, comunhão, ele se revela a nós e a gente começa a compreender, né, a importância do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É interessante como cada membro da Trindade recebe uma espécie de título. Um é chamado de Pai, outro de Filho, outro de Espírito Santo. E muitas vezes, por conta desse tipo de título, as pessoas acreditam que existe uma diferença entre eles. Um sendo mais importante, ou mais superior, ou mais poderoso que o outro, né? Pastor Fraso, fala um pouquinho para a gente sobre a atividade da Trindade dentro da criação, desse plano da salvação. Nós temos que entender, quando se fala Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, somente dentro do conflito. Se não houvesse o conflito, Deus seria Deus, sempre Deus, e não teria nenhuma, mudança em relação a Deus. Seria sempre Deus. Deus Pai, Espírito Santo é para nossa compreensão de pecadores.
Aí Deus agora se apresenta dessa maneira. Deus Filho é devido ao pecado. Ele se tornou 100% humano, mas não deixou de ser 100% divino. Então Deus, em Jesus Cristo, ele é um ser único. No infinito universo, ele é diferente do próprio Deus Pai e o próprio Deus Espírito Santo, pelo fato de ser Deus homem. Ele vai, se eu carregar esta realidade para toda a eternidade. Não é que depois do pecado ele volta a ser o que ele era. Não, isso não vai acontecer. Então nós temos aqui Deus homem, na sua essência, devido ao pecado. Então nós temos aqui o divino se tornou humano. E o humano, na salvação, se torna divino. Então, Deus Pai, somente devido ao pecado. Deus Filho, somente devido ao pecado. Deus Espírito Santo, também, somente devido ao pecado. Se não fosse isso, se não fosse o pecado, se o pecado não existisse, então seria Deus, Deus, Deus. Muito bom, muito bom. Então não há distinção nenhuma, apenas uma nomenclatura para facilitar a nossa compreensão das funções de cada um deles, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo compartilham do mesmo objetivo. Eles criaram a humanidade para compartilhar com ela as alegrias da eternidade conosco. Mas o pecado, infelizmente, acabou com esse projeto inicial. Acabou não. Deu uma pausa nesse projeto de Deus, né? E aí está a Trindade unida para nos resgatar, nos restaurar a sua imagem e semelhança e nos devolver a eternidade, que é muito bom. Fábio, vamos falar um pouquinho na parte de segunda-feira aí sobre Jesus e o Pai. A lição aqui justamente diz que uma das 3 pessoas aí da Trindade precisou encarnar. Ou seja, aí Cristo, né? Foi a linguagem de Deus aqui na Terra, Jesus, para poder restaurar uma aliança que foi quebrada, né? Um relacionamento rompido pelo pecado. Foi necessário que uma dessas 3 pessoas encarnasse. E Jesus, como sempre disse, né? Que ele e o Pai era um. E aí os líderes religiosos queriam apedrejar, queriam matar de qualquer jeito, porque achavam uma blasfêmia, isso eles não aceitavam de maneira alguma, porque os escritos, que eles tanto defendiam Moisés, né, o que Moisés dizia, diziam que o pai deles era Moisés. Só que as obras que Jesus estava fazendo era justamente aquilo que ele já tinha anunciado que aconteceria, né? Jesus estava fazendo a obra do Pai e eles não conseguiam enxergar que aquilo que Moisés falou sobre as obras do Pai, Jesus estava fazendo diante dos seus olhos ali. Então o pecado veio, criou essa ruptura, uma das 3 pessoas da Trindade encarnou para poder nos resgatar. Então Cristo e o Pai é um. E tem um trecho aqui muito lindo que fala assim, ó: a divindade de Cristo é a garantia da vida eterna para o crente. Então sabemos que Jesus ele era divino e também humano. Ele veio 100% homem, ele veio 100% Deus. Amém. No livro Desejado de Todas as Nações, tem um pedaço, e aqui eu vou parafrasear um pouco, de Ellen White, que ela diz o seguinte: Jesus, com a sua parte humana, segurou nas mãos da humanidade, e com a sua parte divina, segurou nas mãos de Deus, unindo mais uma vez o humano ao divino, sendo a ponte sobre o abismo, né? E é uma coisa linda de saber que Cristo é aquele que nos conduz ao Pai. Pastor Eufrásio, como Jesus restaura o nosso relacionamento com a divindade, com o nosso Pai do céu? A gente observa, Evandro, que a restauração está envolvida, inclusive, com a própria Trindade. Deus Pai, ele entrou com a graça, segundo Paulo, em Romanos, capítulo 5. Então, a graça é a fonte da nossa salvação. Só que a gente olhando para a graça, parece que não seria suficiente para nos salvar. Aí, para nós alcançarmos a graça que é a fonte da nossa salvação, foi necessário Deus, Filho, vir a este mundo, se tornar homem, aí morrer na cruz do Calvário como nosso substituto, para alcançarmos a graça. E o Espírito Santo, ele fecha de uma forma gloriosa. Ele vem com a fé, que é um dom do Espírito Santo. Então, através da fé, a fé é o método para alcançar o sangue. Se não fosse o Espírito Santo, eu jamais alcançaria o sangue. Então, a gente percebe o seguinte, que a graça parece que não era suficiente,
O sangue também não era suficiente. Aí o Espírito Santo veio para completar o plano da redenção, eu envolvendo toda a divindade. Tanto que, para o perdão também dos nossos pecados, a gente percebe a divindade envolvida. Deus Pai está perdoando, Jesus Cristo está pagando e perdoando, o Espírito Santo está convencendo, o pecado é o juízo do juízo. Tanto que a unidade dos três é algo realmente impressionante. Eles assumiram o problema, a gente aparentemente parece que só Jesus assumiu o problema. Nós observamos que toda a divindade, sem exceção, tem aí o seu papel realmente impressionante. Nós entendemos, quando mais nós entendemos dessa maneira, o mesmo amor que eu tenho por Cristo, que morreu na cruz do Calvário por mim, é o mesmo amor que eu tenho pelo Pai, que através do sangue de Jesus eu alcancei a graça dele. É o mesmo amor que eu tenho pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que sabe, que me convence. O Espírito Santo faz eu lembrar tudo o que Cristo fez por mim. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, o que Cristo fez por mim há 2000 anos atrás, estava só no passado. Ele que traz todo o passado para o presente, para o meu dia a dia. E aí está, talvez, a solução, definitivamente, para esse dilema, o pecado. O pastor Horner Silva ele nos deu umas aulas sobre cristologia, e nessa aula ele falou que Jesus ele veio com alguns objetivos, e entre os objetivos ele veio mostrar o Pai. A lição de terça-feira nos apresenta exatamente esse tema, a importância de conhecer o Pai através do Filho, né? Nós temos, inclusive, um verso que fala que, se não me engano, é São João 17, versículo 3, que a vida eterna é essa, que conheço a Ti como único Deus e a mim a quem foi enviado, né? Então, Fábio, nós vemos aí a importância de conhecer o Pai através do Filho. Bom, ele veio, Cristo, né? Cumprir a vontade do Pai, Cristo e o Pai, ou seja, Jesus e o Pai é um. E se nós rejeitarmos o Espírito Santo, um exemplo, à minha direita, ele é uma luz e eu estou vendo da minha esquerda a escuridão. Vamos imaginar que eu estou caminhando para a escuridão, eu estou olhando para a luz, e ela se torna cada vez mais pequena quando eu continuo andando sentido à minha esquerda, que está a escuridão. Eu estou negando e rejeitando o Espírito Santo. Eu estou vendo a presença dele ali, mas eu estou tão endurecido, tão voltado para a escuridão, que eu estou rejeitando. É importante saber, e a nossa comunhão constante, senão a gente, de maneira espiritual, começa a ficarmos fracos. A Bíblia diz que só há um intercessor entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Está lá em Timóteo. Não sei se é 1 Timóteo 2,5 ou 2 Timóteo, mas está lá. Só Ele. Se nós não chegarmos a Ele com arrependimento, de maneira sincera, aberta, para adquirir o conhecimento de Deus, com a influência do Espírito Santo e no nome de Jesus, clamando o perdão dos pecados e o buscando de todo o coração, a gente não consegue chegar até o trono da graça. É como subir um degrau, a degrau uma escada, e está faltando degraus ali, a gente pode cair, né? Facilmente cair. Então é importante buscar esse relacionamento verdadeiro, clamando no nome de Jesus, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a interpretar, a entender, né, a palavra de Deus e assim chegar até o trono da sua graça, para dia após dia, no degrau aí da santificação, a gente ser transformado, a gente permitir a ação de Deus em nossa vida. Amém, amém. Isso é muito importante. A lição também nos apresenta a importância do Espírito Santo. Pastor, atualmente, Jesus ele está no céu intercedendo por nós. Atualmente, Deus Pai está na eternidade, nos céus, também fazendo ali as suas funções. Quem está conosco hoje aqui é o Espírito Santo. Então, qual a importância dele para o nosso dia a dia, para a nossa salvação? Porque ele é tão vital, é tão fundamental na nossa jornada cristã hoje. Se não fosse a ação do Espírito de Deus, Evandro, nós não teríamos nenhuma opção, nenhuma chance de sermos salvos. Então, o processo de ação da salvação, não só da salvação, como da criação. O Espírito Santo é aquele, por exemplo assim, é o construtor,
aquele que constrói, que construiu tudo o que podemos pensar e imaginar. Ele é o que põe, podemos dizer assim, a mão na massa. Em relação da salvação, não é diferente. Então, nós somos gerados pelo Espírito Santo de Deus através da palavra. E quando aí estava falando o Fábio de conhecer, quanto mais eu conheço o Espírito Santo de Deus, mais eu amo. Quanto mais eu amo, mais eu confio. Mas, sabe, eu vou confiar. Porque eu não confio numa pessoa, sabe, que eu não conheço. E quanto mais eu confio, mais eu obedeço. Então, o processo aqui é interessante. Você conhece o Espírito Santo de Deus. Aí você começa a amar essa pessoa que te ama. E mostra que te ama dia após dia, momento após momento, segundo após segundo. Amar e ser amado é a melhor coisa do mundo. Porque a essência de Deus é amor. O pecado tirou de nós esse direito inerente de amar. Nós amamos apenas pelo reflexo. Então, eu amo a mim, amo a minha esposa, amo meus filhos, meus netos, amo o irmão da igreja, pelo o Espírito Santo. É o Espírito Santo que implanta em mim, sabe, a divindade, o caráter da divindade. É o Espírito Santo que implanta em mim, sabe, tudo o que nós perdemos com o pecado. Então, ele é o regenerador. Ele é que faz, liga a gente à Bíblia, nos leva a entender a palavra de Deus. Ele que nos faz lembrar tudo que Cristo fez por nós. Ele é que faz nos lembrar, justamente entender e compreender a graça do Deus Todo-Poderoso. Então, a pessoa do Espírito Santo de Deus é tudo de bom que o cristão precisa experimentar. Aí, essa experiência ela tem que ser diária. Eu, por exemplo, não começo meu dia sem a unção do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que me livra, inclusive, de pecar. Então, esse livramento é uma obra dele. Se ele estiver com você, eu até digo, hoje eu posso até pecar, desde que o Espírito Santo se tire de mim. Falei, Frásio, então você vai pecar agora, deixa eu sair primeiro. Então, se eu não sair, você não pode pecar, porque o Espírito Santo não pode pecar com a gente. Isso é uma visão que nós, como igreja, devíamos ter. E se nós tivéssemos essa visão, é claro que eu falaria muito pouco de pecado. Nós falaremos muito mais do poder de Deus, muito mais da glória de Deus, muito mais da pessoa do Espírito Santo, a operação do Espírito Santo, a transformação do Espírito Santo, porque nós muitas vezes ficamos satisfeitos com o evangelho da mudança. Aí eu roubava, não roubo mais, eu matava, não mato mais, eu, transgredi o sábado, não transgrido mais, eu roubava a Deus, não roubo mais, devolvo dinheiro de oferta, não estudava a Bíblia, agora estudo, não orava, eu estou orando. Então, essas mudanças, elas são naturais. Um ateu pode mudar sem problema nenhum, sem nenhuma dificuldade. Um bandido pode mudar, deixar de ser bandido. Um adulto pode mudar, deixar de ser um adulto. Agora, essa transformação, ela é só possível através da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, de fato, é um ser que está sempre ao nosso lado, buscando nos aproximar mais de Deus, nos dando força. Sem o Espírito Santo, o sacrifício de Jesus não teria o efeito que ele precisa ter. O poder do mal estivera se fortalecendo por séculos e a submissão das pessoas a este cativeiro satânico era alarmante. O pecado, e aqui está o trecho mais importante que eu quero que vocês prestem atenção. O pecado só pode ser resistido e vencido por meio da poderosa atuação da terceira pessoa da divindade, o qual viria não em energia modificada, mas na plenitude do poder divino. Então, esse é o Espírito Santo. Amém. É a dádiva do céu para nos fazer resistir ao pecado, nos aproximar de Deus e nos conduzir para a eternidade. O amor e o desejo de Deus para me salvar e salvar a você, meu querido irmão, minha querida irmã, é tanta que ali no momento de despedida, quando Jesus sabia que pouco tempo lhe restara com os seus discípulos, ele faz uma das orações mais lindas, mais importantes de toda a Bíblia. E é sobre essa oração que eu gostaria que o irmão Fábio comentasse e falasse um pouco para nós. Bom, a oração de Jesus, né? Costuma ser chamada lá uma oração sacerdotal, João 17, onde muitos dizem que ali é uma despedida, né? De Jesus.
Mas o desejo de Jesus também, ali, não só uma despedida, mas ele gostaria que todos fossem um, assim como Jesus foi com o Pai um, e Deus, assim com Jesus, nós também, no nosso relacionamento com Deus, com o Pai, né, com o Filho, com o Espírito Santo, também sermos um, termos esse desejo, para assim também, com o poder do Espírito Santo, levar as pessoas a conhecer tanto o Pai, tanto o Filho e tanto o Espírito Santo, e ter um relacionamento com as três pessoas da Trindade. Então, além de uma despedida, Cristo queria muito que nós também fôssemos um, juntamente com o poder do Espírito Santo, ligados a Ele, né, para chegarmos também ao Pai. A Bíblia diz, né, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Maravilha, Fábio. Pastor, essa oração, ela também é conhecida como uma oração sacerdotal, né? E mostra muito Jesus falando sobre união dele com o Pai, a união nossa com ele, a união nossa uns com os outros. Parece que existe uma importância muito grande pela união. Por que a união é tão importante para nós hoje? Porque a desunião, o Evandro, que começou nos céus, provocada por Lúcifer, depois com o texto dos anjos, é um problema que nós estamos enfrentando até hoje. A desunião, eu não tem nada a ver, sabe, com Deus. Deus sempre foi unido. Unidade com Deus é algo impressionante. Unidade é algo realmente fantástico e maravilhosa. Então, a desunião, a intriga, a briga, dissensões, a maledicência, a hipocrisia, a falsidade, isso não tem nada a ver com Deus. Deus sempre foi um Deus de unidade, não Deus de diversidade, não Deus da divisão. Parece que, sabe, divisão e subtração não tem nada a ver com Deus. Então, a unidade entre nós, ela é importante. A unidade entre nós revela Deus. Quando estamos unidos, Deus está no nosso meio. Mas se eu tiver uma família que está, sabe, em briga, quem está no meio é os demônios. Uma igreja que está, sabe, brigando entre si, entre irmãos e pastores, irmãos de liderança, ali tem os demônios. Não pode ter Deus no meio. Então, tudo que é unidade, a unidade, ela traz, sabe, justamente a glória de Deus, sabe, as bênçãos de Deus, traz tudo de Deus para nosso meio. Enquanto que a diversidade é justamente o contrário. Sabe, elimina tudo de Deus. Por isso que Jesus, nessa oração aqui, você observa, essa oração está dividida em 3 partes. A primeira parte, ele orou por ele. A segunda, ele orou pelo discípulo. E a terceira, ele ora pela unidade nossa. Nós devemos estar unidos com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, com os anjos e com a Bíblia. E unidade entre nós. Por quê? Diversidade realmente foi um problema seríssimo e continua sendo até o dia de hoje. Então, toda a confusão hoje no planeta Terra está justamente porque não existe unidade. Isso não é e nunca foi da vontade de Deus. Por isso que essa oração de Jesus Cristo ela é fundamental para a igreja que quer ser transladada viva por Rei dos Céus. Nós temos que entender esse negócio chamado unidade. Uma coisa que é muito interessante nessa oração, ela nos apresenta muita coisa. Daria aqui para a gente fazer um estudo somente sobre essa oração, de tantas coisas bonitas que ela nos apresenta. Ele vem falando sobre a importância de não só mostrar o amor de Deus, mas também mostrar a verdade. Como a Bíblia é importante para a nossa união, para a nossa santificação, né, Fábio? Com certeza, né? A Bíblia diz assim, se nós o amamos é porque ele nos amou primeiro. E devemos amar essas verdades. Ao conhecer essa verdade, ao Espírito Santo, abrir nossos olhos, né, com o colírio, e permitir a gente enxergar essa verdade, nós precisamos amá-la. Precisamos amar a lei de Deus, amar sua palavra, para assim ter uma novidade de vida, né? Através do Espírito Santo, como estamos aqui falando, para podermos vencer as nossas inclinações naturais do pecado que temos, e assim levar outros também a não só conhecer, mas amar. Estamos em um tempo onde muita gente conhece, muita gente diz que sabe, muita gente diz que leu a Bíblia várias vezes, mas a pessoa, e muitos assim, não amam a verdade, só conhecem ela. Então,
É como uma barreira fechada, onde o amor de Deus não consegue inundar ali, não consegue transformar aquela vida, porque ela só conhece, mas ela não deixa o amor de Deus influenciá-la para a verdade. Pastor Eufrásio, nós estamos agora aqui no final da nossa lição. Uma lição muito rica, muito poderosa. É uma pena que a gente não tenha aqui uma vigília para falar sobre ela, porque seria ideal, né? Para a gente entrar em todos os detalhes. E nós temos essa oração poderosa de Jesus. Uma oração muito importante. Jesus orou. Jesus entregou a sua vida na cruz. O Pai tem atuado durante todos esses anos neste mundo e nas pessoas, principalmente concedendo a sua graça. E o Espírito Santo está aí disponível para nós todos os dias, querendo nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, nos aproximar mais do Deus Pai, Deus Filho, enfim, da eternidade. Mas o fato de tudo isso acontecer não significa que nós seremos salvos. Existe a nossa escolha, a nossa decisão. Como consideração final dessa lição e apelo, o que o pastor tem a falar para as pessoas que estão nos assistindo nesta manhã? A salvação é um dom gratuito, sabe, de Deus Pai, através da graça, de Deus Jesus Cristo, através do sangue, de Deus o Espírito Santo, através da fé. A nossa parte, Evandro, é a aceitação. Nós temos que aceitar o quê? Essa é a grande pergunta. Eu tenho que aceitar, diariamente, continuamente, a graça salvadora de Deus, que foi da minha salvação. Eu tenho que aceitar diariamente, continuamente, o sangue de Jesus Cristo, que é o sangue que, sabe, me purifica, que me dá o direito da graça. Eu tenho que aceitar e ser submisso ao Espírito Santo de Deus. E aí, submisso à Bíblia em todos os aspectos. O grande problema nosso está, talvez, aí nessa palavrinha que eu acabei de dizer, submissão. Devido à rebelião de Satanás, então nós nascemos com a natureza que não queremos ser submisso a nada. Que a coisa difícil é você ser submisso à sua esposa. Procura ser submisso a ela, que você vai perceber que é coisa difícil. É difícil ser submisso ao patrão, à patroa, qualquer que seja outro ser humano. Então, essa situação é porque nós temos a genética da rebelião. Essa genética ela só pode ser neutralizada quando eu aceito o poder de Deus, na minha vida, quando eu aceito Jesus Cristo, quando eu aceito o Espírito Santo, quando eu aceito a Bíblia e aceito aí, sabe, a proteção dos anjos. É um conjunto inteiro. Então, a minha parte é a mais fácil de todas. Não é difícil. A gente que coloca dificuldade na salvação. Nós colocamos bastante, sabe, montanhas para sermos, sabe, transpassadas por nossas ações. Mas a realidade é uma só. A realidade é que a minha parte é aceitar aquilo que Deus, Cristo, Espírito Santo e a Bíblia já fez e continua fazendo por mim. Fábio, e você? Quais as considerações e apelo você tem às pessoas que nos assistem? Bom, minha última consideração é que possamos estar abertos à influência do Espírito Santo de Deus, que a sua influência vai nos conduzir a toda a verdade. E ao nos conduzir a toda a verdade, vamos amar essa verdade. E assim também levar essa verdade a outros. Meu desejo de oração é, como o pastor falou, que sejamos submissos e estejamos também abertos a essa influência de maneira diária para o nosso crescimento espiritual e assim também levar outros ao conhecimento de toda a verdade e também que nós e outros também amem essa verdade até a sua volta. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sempre esteve em toda a história da humanidade. Foram eles que planejaram este mundo. Foram eles que criaram todas as coisas, inclusive eu e você. Foram eles que trabalharam para um plano da redenção. E não foi apenas Jesus que se sacrificou, mas todos, de alguma forma, têm lutado e trabalhado para alcançar o seu e meu coração e nos levar para a eternidade.
Meu apelo dessa manhã, assim como o pastor e o Fábio, é que você aceite Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo no seu coração. Que ele possa transformar a sua vida, prepará-lo para a eternidade. E que você possa ser uma ferramenta nas mãos dele, para alcançar outros corações também. Que Deus abençoe. Nós vamos ter agora uma oração final pelo nosso irmão Fábio. Quero convidá-lo a fechar os olhos para este momento especial. Vamos orar. Magnífico Deus e Pai que estás nos céus, aprendemos quão importante é permitir a influência do Espírito Santo em nossa vida, para estarmos ligados ao Filho e também, ao conhecer o Filho, conhecer também ao Pai, estarmos ligados ao Pai e chegar até o seu trono de graça. Ajuda-nos, ó Deus, a permitir que as verdades aqui conhecidas possamos pôr em prática e que muitos possam conhecê-la e aceitá-la também. Nos ajuda, ó Deus, a ser o perfume do Evangelho às pessoas, a jogar essa semente transformadora da sua palavra. Também pedimos perdão dos nossos pecados, reconhecendo que somos pequenos, sem o Senhor não somos nada. E precisamos de Ti. E que a gente possa ser pequeno diante da Sua presença e que o Senhor possa crescer muito em nossa vida. E assim, se há alguma obra boa em nós, é só por Sua influência. Que as pessoas possam glorificar o Teu nome por alguma obra, algum ato, alguma atitude acolhedora, tudo aquilo de bom que estiver em nós, seja tudo para a Sua honra e glória, porque a nossa natureza é má e precisamos de maneira diária nos submeter à Sua intervenção, à Sua palavra. Nos colocamos em Tuas mãos, cada ouvinte que vai ouvir e vai ver também esse conteúdo, que possamos crescer de fé em fé, graça em graça, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado aos nossos convidados, que Deus abençoe vocês, pastor Frase, Fábio, e a vocês que nos acompanharam até o presente momento. Fique com Deus e até a próxima. Uma boa noite na companhia de Deus Pai, Filho e Espírito Santo e um bom sábado para todos. Amém. Amém.